Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um Tecomatecast. Vamos hoje falar sobre o mercado imobiliário, inovação, tecnologia. E para esse momento especial, vamos contar aqui com a presença de Flávio Margolis, nosso amigo, sócio-diretor da VL Construtora e da Atriz Incorporadora, uma empresa voltada tanto para o mercado econômico como para o mercado de médio e alto padrão. Seja muito bem-vindo, Flávio. Neto, quero agradecer pelo convite, uma satisfação estar aqui tendo essa conversa com você. É uma empresa, a Tecomate e a VL são parceiras há muitos anos e nós, pessoalmente, viemos também de outras parcerias passadas, né? E estamos aí com esse relacionamento até hoje. Fico muito feliz em estar aqui. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para toda a Tecomate, que sempre nos atendeu tão bem, e temos essa parceria de longuíssimo prazo. É isso. A VL hoje, esse ano, está debutando, completando aí 15 anos. A gente acompanha toda essa trajetória de vocês, uma trajetória brilhante. Como você falou, a gente já se conhece de outras praças, né? E a relação de amizade e a relação de confiança é bastante pautada entre tanto a Tecomate quanto a VL. Mas, Flávio, conta um pouquinho aí sua trajetória. A VL está completando 15 anos, completou 15 anos, né? Agora recente, em setembro. Como é que foi constituir a VL? Você vem de que origem nessa parte de construção civil? Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Vou fazer uma história longa, rápida. Minha família são imigrantes judeus da Lituânia, vieram para cá no começo de 1920, alguma coisa. E a família sempre, meu avô e os filhos e os irmãos, né, todos são engenheiros. Meu avô teve 3 filhos, os 3 são engenheiros, né, e eu também sou engenheiro, então é uma família aí de 3 gerações de engenheiros. E, por coincidência, né, a gente sempre brincou muito com o professor Joaquim, que foram 3 gerações de alunos dele. Meu avô ele foi monitor do meu avô, massa. Foi professor da minha mãe e foi meu professor também. Tive a honra também de ser aluno de professor Tibério. Mas na minha família, como tem essa tradição da engenharia, era muito óbvio a movimentação para que eu também fosse engenheiro. Então, nunca pensei em fazer outra faculdade ou ir para outro caminho que não fosse engenharia. Uhum. A gente teve sempre muito respeito pela matemática, né? Sempre as conversas eram sobre matemática em casa e foi um caminho muito óbvio. Meu avô fazia obras, né? Tinha como negócio também construção, sempre me levava para canteiros de obra com ele. E durante toda a vida eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nos canteiros e fui me apaixonando pela engenharia, embora a minha carreira não tenha começado na engenharia, né? Ele tinha com minha mãe uma empresa do varejo e por volta dos 13, 14 anos eu comecei a trabalhar com eles, né? O varejo é um ramo muito interessante, mas eu queria fazer minha história. Trabalhei acho que 6 anos com eles, tinha um cargo interessante dentro da empresa, era gerente, mas resolvi abandonar tudo e quando eu comecei a cursar engenharia, eu fui ser estagiário de uma empresa, né, é uma empresa que trabalhava no ramo de indústrias e galpões na época, a saudosa Lerner Engenharia, né, onde trabalhei do meu primeiro período na faculdade até minha formatura. E na Lerner tive a oportunidade de participar por diversas obras, diversos setores da engenharia, setor de orçamento, setor de projetos, produção. Era uma empresa muito bacana, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de conquistar a confiança dos 2 sócios, né? E Renato e José Schwartz, conhecido como Schwartz. Então, tive a oportunidade de crescer na empresa, ainda como, sei lá, 4º, 5º período, eu consegui assumir naquela época, o país estava numa crise muito grande, né? Os engenheiros iam trabalhar em pizzaria, em banco, não tinha obra. Então, a dinâmica da construtora era o dono da construtora e um estagiário em cada obra.
Então eu era um desses estagiários, aquele estagiário desenrolado, né? Era eu e o mestre de obra. E aí fui, graças a Deus, e com muito trabalho, era a minha prioridade, era de fato o estágio, a faculdade também, mas o estágio mais. Fui conquistando espaços e assumi um cargo de supervisão. E aí comecei a me apaixonar pela gestão, né? Até então, nas obras eu trabalhava muito na parte técnica, né? A concretagem, confere, prumo, não sei o quê. Mas comecei a me apaixonar mais pela gestão, pelos controles, pelo financeiro, pelo relacionamento com o cliente, por prospectar novos fornecedores, pela tecnologia, por desenvolver um novo projeto. E aí comecei a migrar mais para a gestão com conhecimento técnico, né? O engenheiro muitas vezes é um cara muito técnico que tem um pouquinho de gestão, né? Eu comecei a passar um pouco mais para a gestão. Nessa época eu tinha 18, 19, 20 anos, né? Estava bem no começo de carreira, mas priorizava muito o trabalho. E aí, em 2007, quando eu me formei, recebi uma proposta, foi quando a Lerner encerrou as atividades, recebi uma proposta para ir trabalhar na Odebrecht como trainee da obra do Paiva, né, do acesso viário do Paiva. Sim. Era a ponte do Paiva com a Via Mangue, que era o antigo nome da Rota dos Coqueiros. Felipe e as Pacífico. Felipe Pacífico, Marcel, André Ribeiro, Jairo Poggi. Isso. Uma equipe nota 1000. Só craques. Era o time do... Leticiana, foi minha grande líder, eu gosto muito da Leticiana. Então, naquela época, né, recebi essa oportunidade, comecei na obra, na produção, foram mais ou menos 3 anos, né? Eu me formei na Universidade Federal, então a universidade ela puxa muito para a parte acadêmica, né? Pouca parte pouco mercado. E aí eu consegui desenvolver isso na Odebrecht, né? E comecei a migrar mais para a área de contratos e a parte que eu gostava mais. E aí a obra começou a acabar, já era 2010, eu já estava namorando firme com minha esposa de hoje, e com a conclusão da obra me ofereceram uma nova obra em Salvador. E eu já estava em fase de querer casar, a gente já estava programando o futuro, não quis ir, sempre tive o desejo de abrir uma empresa, né, de empreender, e aproveitei a oportunidade e quis abrir uma empresa para prestar serviço para a Odebrecht, uma subempreiteira, né? Então... Já tinha visão empreendedora ali? Já tinha, desde o começo, lá em casa. Desde pequeno lá, eu tenho um exemplo, minha mãe, meu avô, meu tio, todo mundo da família sempre empreendeu e eu sempre tive essa vontade, né? Consegui colocar em prática com essa oportunidade, mas o destino, por sorte do destino, eu reencontrei um grande amigo de escola, que era a gente vivia junto na época da escola, que é Mano, que é meu sócio hoje, Sim. E Ricardo, né? Estudamos na época de colégio, estudamos todos juntos. E eu disse, rapaz, tô abrindo uma construtora, tô querendo empreiteira, e eles disseram, a gente tá com uma incorporadora, vamos se juntar, a gente não sabe construir, eles não fizeram engenharia, né? Não tinham segurança na construção. E a gente fez uma sociedade para fazer o primeiro empreendimento juntos, né? Então a gente se juntou para fazer um empreendimento em São Lourenço da Mata. Isso foi meados de 2010. Foi a forma super embrionária, né, de se começar um negócio. Eu tocava a obra, Ricardo fazia toda a parte de legalizações, ficava dentro dos órgãos, bombeiro, cartório, prefeitura, resolvendo a burocracia. E Mano, o nome de Mano é Luiz, mas o apelido dele desde a infância é Mano. Mano ficava com toda a parte financeira e comercial da empresa. E só éramos nós três, a gente não tinha praticamente equipe de gestão, tinha equipe de obra, e a empresa começou a ganhar corpo, né, nessa época. E aí fomos para o segundo empreendimento, fizemos o Vila Bela, decidimos de fato formalizar a empresa. Já existia CNPJ, enfim, era toda legal a empresa, mas a gente não pensava no futuro. O objetivo da gente era fazer um empreendimento e prio. Eu aportei minha rescisão da Odebrecht, eles colocaram o que tinham dentro de casa aí, e a gente começou de fato sem apoio financeiro nenhum. Foi na coragem, botou a faixa do Rambo na cabeça
e foi para a guerra. E aí foi quando começou a história da VL, né? A gente tinha mais um sócio. Esse sócio saiu no comecinho da empresa, continuamos nós 3. E até hoje, graças a Deus, são meus grandes amigos, grandes sócios, e a gente conseguiu construir uma empresa muito sólida. Perfeito. Né? Que trajetória brilhante, Margolis. O meu primeiro contato com você, não sei se você se lembra, foi justamente na Ponte do Paiva. Você tinha acabado de chegar ali naquele empreendimento, e o professor Joaquim chegou para mim e disse: Neto, vai lá na Odebrecht, o pessoal me ligou e a gente precisa viabilizar aquela obra para iniciar o controle tecnológico. E aí eu fui lá na Odebrecht, como sempre preparei uma proposta, que era uma proposta até então, né, de nível de parceria com a Odebrecht. O professor Joaquim, ele era muito bem quisto dentro da Odebrecht. E fui conversar com o Margolis, né? Contigo lá. E aí, quando eu chego para conversar com o Margolis, rapaz, ele chega assim para mim, o primeiro contato eu ainda me lembro, ele disse: cadê o desconto? Aí eu disse: oxe, a Odebrecht aqui não é esse tipo de linha que o pessoal faz, né? Aí eu disse: rapaz, não tem imagem não, aquele negócio. Aí voltei triste. Eu estava acostumado com a Lerner, né? Que a gente tinha que apertar tudo. Aí voltei, ainda me lembro, quando eu cheguei lá com o professor Joaquim, disse: aí? Eu disse: rapaz, fechou não, professor. Ele disse: foi? Eu disse: foi. Eu disse: por quê? Eu disse: não, Margolis, Flávio Margolis, o senhor conhece demais. Aí eu disse: foi que houve? Eu disse: não, o Margolis disse que tem que dar um X% de desconto lá. Ele disse: certo, tudo bem. Aí eu peguei e saí, ele disse: eu vou resolver. Aí depois eu fiquei sabendo que ele ligou para mim, né? Perguntou: Margolis, quem é a sua chefe? Aí eu: Letiana. O chefe do seu chefe, eu não sei quem. O chefe do chefe do seu chefe, eu disse: não sei quem. Depois eu fui professor de todo mundo. Ninguém nunca me pediu desconto. Por que você tá me pedindo desconto? Eu disse: professor, porque tem que apertar aqui, né? Para o negócio sair, a margem tá baixa. Mas era a visão já do varejo ali, do comércio. Exatamente, também. Tava no sangue. Mas foi um contato, o primeiro contato excelente. E eu me lembro também ele falando que quando você saiu da Lerner para ir para o Odebrecht, Letiana parece que ligou para ele, que ele tinha uma ligação também muito forte, perguntando sobre referência. Aí o professor Joaquim disse: não, foi meu aluno, trabalhou na Lerner, né? Ele disse: mas rapaz, eu ainda indiquei Margolis para o Odebrecht. Mas faz parte. Mas que trajetória belíssima aí da VL, 15 anos, debutando. E como é que tem sido essa relação? Vocês começaram com o mercado econômico, né, com o programa Minha Casa Minha Vida, e vem ao longo de 15 anos sendo uma das líderes aqui em Pernambuco nesse sistema, nesse processo. Como tem sido essa trajetória nesse segmento, Margolis? A gente sempre focou 100% na habitação popular. Nosso primeiro empreendimento até hoje são 25 empreendimentos entregues, 4.000 unidades. Estamos hoje com 900 unidades em fabricação, né, em produção, e nosso foco sempre foi a habitação popular. A gente acredita no mercado, a gente vem se especializando cada vez mais, tanto na construção, como na venda, como no produto, como encaixar um produto dentro da renda do cliente. Nosso grande desafio é o cliente, ele hoje mora de aluguel, né, e ele substitui o que ele paga de aluguel por uma parcela. E dentro dessa parcela a gente tem que encaixar uma venda. Então a gente consegue colocar nos nossos produtos, nos nossos empreendimentos, a gente consegue colocar uma situação de segurança que hoje ele não tem. O aluguel, muitas vezes, da casa que ele mora é uma casa solta, no meio de um lugar que não tem esgoto, que não tem energia, que segurança. O filho dele não tem o que fazer, não tem segurança. Então, durante o dia, o que é que o filho faz? A gente entrega empreendimentos hoje com segurança, com piscina, com academia, com salão de festa, com espaço zen, com brinquedoteca, com espaço pet. Então, a gente conseguiu desenvolver um produto, né, que atende muito bem nosso cliente. E o nosso foco vem sendo sempre em melhorar, né? Como a gente fazer um produto melhor, né, para atender esse cliente que a gente
tanto preza, né, e acompanha ao longo desses 15 anos. Então, nosso grande desafio hoje é ter produtos que se encaixem bem com a situação do nosso cliente, né, que a gente consiga atender o que o cliente precisa. Por outro lado, a gente tem um desafio muito grande de encaixar esse produto num custo, né? Então, a gente trabalha hoje 100% industrializado, né? Tentamos de ponta a ponta criar uma cadeia industrializada, off-site, com parede de concreto, com, enfim, tudo que é possível, né? Passamos aí por todos os desafios, né, de conseguir desenvolver esse produto, e acho que o nosso foco na habitação popular, a gente nunca fez um empreendimento fora da habitação popular, né? E acho que foi uma estratégia que a gente vem sendo muito rígido com ela, com a VL, né? Não abrir em outros setores, e acho que vem dando certo, que a gente vem conseguindo entregar o produto para o nosso cliente que a gente deseja, vem conseguindo se especializar no mercado, né? E é um foco, uma determinação muito grande. Então, a equipe da gente dorme e acorda pensando em habitação popular, né? Como a gente melhorar na habitação popular. E você vê que essa questão da habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida, ao longo desses 15 anos, a gente sofreu alguns percalços do ponto de vista econômico, mas o programa se sustentou, né? Num momento de uma forma um pouco mais pujante, depois de uma forma retraída. Agora, me parece que tem alguns incentivos e o programa está ressurgindo numa força um pouco maior. E eu acho que isso é interessante para o mercado, né? Mas ao longo desse tempo vocês tiveram experiência com vários tipos de sistema construtivo também, né? Você falou que tem que ter escala. Hoje, vocês adotaram algum tipo de sistema construtivo, exemplo, só parede de concreto, ou ainda tem... Cada empreendimento é um empreendimento? Quando a gente começou, em 2010, as construções eram em alvenaria estrutural, né? E a gente passou por aquele apagão de mão de obra, né? Não tinha mão de obra no mercado, era swap, enfim, o mercado estava muito demandado de mão de obra, a gente não conseguia, mas a alvenaria estrutural naquele momento se mostrou a melhor solução, né? Existiam alguns empreendimentos que a gente ouvia falar de parede de concreto, mas ainda estava embrionário, não funcionava como funciona hoje. Então, a gente teve muita cautela na transição. A gente fez a transição para parede de concreto em 2017. Certo. No empreendimento Vila Real, 7 anos depois, né? Muita empresa que antecipou isso pagou pelos problemas, né, qualquer tecnologia que vai sendo desenvolvida, ela pode apresentar alguns problemas aí que vão com o tempo sendo resolvidos. Mas acho que a gente conseguiu migrar no momento que já estava mais amadurecido. A gente tem mais de 1.500 unidades, certamente, em alvenaria estrutural, mas hoje nossa tecnologia e nosso formato é 100% formado em parede de concreto, né? Fizemos há pouco tempo um empreendimento em alvenaria estrutural, porque era um empreendimento mais antigo que demorou para ser aprovado, mas hoje o investimento é 100% em parede de concreto. Entendi. Durante esse programa que vocês vêm verificando esses altos e baixos, quais os maiores desafios que você julga do programa Minha Casa Minha Vida para a sua manutenabilidade e sustentabilidade? Veja, o programa Minha Casa Minha Vida, ele visa o primeiro imóvel do cliente, né? Então, ele quer proporcionar essa transição do aluguel para o cliente conseguir adquirir o primeiro imóvel, né? Encaixar, como eu falei anteriormente, encaixar esse imóvel dentro da renda do cliente é um desafio. Então, no mercado com inflação alta, né, no mercado com juros altos, vai ficando mais difícil a gente fechar a conta. A conta é feita de trás para frente. Certo. Então, qual é o cliente? É um cliente que tem uma renda de 2 salários mínimos. Então, a renda dele, quanto ele pode dedicar? 25%, 30%, 20% para habitação. E a partir dessa parcela, né, a gente consegue formatar o preço de venda, e a partir do preço de venda a gente tem que encaixar terreno, construção, marketing, imposto, corretor, enfim. Então, o custo da construção
é um limitador, né? A gente, quando teve aquela inflação na época do Covid, foi muito negativo para o setor. Muitas empresas quebraram, muitas empresas pararam de operar no Minha Casa Minha Vida. Então tem esse desafio aí de encaixar o custo de construção dentro da parcela e, consequentemente, do preço de venda da unidade. Tem o funding, né? Que também, enfim, não está em nossas mãos, né? Mas pode ser um complicador no futuro. E o orçamento, e tem que ter os corajosos que resolvem, que decidem entrar no mercado aí com a margem baixa e com riscos muito altos, né? A gente encara risco de tudo que é lado, né? Risco de construção, risco de mercado, risco de legalização do empreendimento, enfim, risco de funding. E então, parece que hoje risco de funding não tem tanto. A cada 2 anos, a cada ciclo, a gente tem um susto diferente, né? Mas o programa tem se mostrado ser um programa forte, né? Os players que estão hoje participando do mercado são empresas que, assim, conseguiram ter uma resiliência no momento de baixa, então já tiveram um aprendizado. A VL está incluída nessas empresas que eu estou falando, né? A gente já passou por muitas situações e hoje a gente sabe como operar, né? E como resolver alguns dos problemas que podem acontecer. Então eu enxergo como um programa duradouro, enxergo que a gente pode daqui a 10, 15 anos estar fazendo um novo podcast, conversando ainda sobre o programa, né? Mudou de nome na época que mudou de governo, mas a Caixa Econômica muito preparada para assumir o programa, né? Uma grande parceira. E enxergo que a gente tem ainda muita história pela frente com esse programa. É verdade. Você falou no início aí da questão da austeridade, né? E da escala. A gente percebe que ao longo desse tempo que a gente vem convivendo com vocês na VL, uma austeridade muito, né, presente, muito firme. A imagem que eu tenho de Margolis é a firmeza. É uma pessoa firme e justa ao mesmo tempo. E isso faz com que vocês vão melhorando ano após ano, projeto após projeto, até porque esse projeto é uma melhoria contínua. Quando você tem a escala, provavelmente, né, você consegue ter melhores resultados de lições aprendidas de projetos anteriores e tem os ganhos no posterior. E aí, VL consolidada, 15 anos, tem agora o desafio da Trisa. Como surgiu a Trisa Incorporadora? Então, a gente... Foi uma ideia das nossas conversas, né? A gente conversa muito. Além de sócios, a gente é muito amigo. Mano e Ricardo, eu vejo mais eles do que minha esposa, né? A gente tá todo dia junto lá no escritório ou nas obras. A gente conversa bastante. E a gente enxergou um potencial no mercado que a gente não estava atuando. Então, a gente estava muito firme no Minha Casa Minha Vida, né? Muito firme na habitação popular, mas a gente enxergou que havia espaço com o know-how que a gente já tem, com a credibilidade, com o crédito, enfim, que a gente poderia atuar. Mas como a gente entrar nesse mercado sem perder o foco da VL em habitação popular? E nossa solução foi abrir uma nova empresa, né, com a mesma cultura, mas com outro foco. Então, a Trisa, que significa Trio SA, né, somos 3. Sim. A Trisa, ela entra com a mesma cultura VL, com essa mesma austeridade, com essa firmeza aí que você levantou, mas com foco em outro cliente, que é o cliente de médio e alto padrão. O que... Eu, Mano e Ricardo, a gente assume hoje o conselho do Grupo VL e o conselho das 2 empresas, mas cada um assume a diretoria nas 2 empresas. Então, Ricardo, ele é diretor de negócios e de legalizações, Mano, diretor de incorporação e financeiro, e eu de engenharia, produção e assistência técnica. Né? Então, a gente continua nas diretorias, a gente vive das empresas, a gente acorda e dorme pensando nas empresas, então, e atuando, a gente está no front, né? Então, a gente consegue entender as coisas que acontecem e agir com uma certa velocidade. Na Trisa, a gente consegue enxergar que existe um público diferente, né? Embora na construção eu tenho que entregar a mesma qualidade. Porque um concreto de 30 MPa
no prédio que a gente vende na Venda Boa Viagem, é o mesmo concreto de 30 MPa que a gente vende na habitação popular. Um prumo no projeto que você vai vender aí por dezenas de milhares de reais em um bairro nobre, é o mesmo prumo, é o mesmo nível, a mesma aderência da cerâmica, então a qualidade é a mesma. O aço é o mesmo, o que muda é o acabamento, né? E o que você entrega naquele produto diferenciado, mas a qualidade tem que ser a mesma, né? O tratamento com o cliente é o mesmo, nossa seriedade nos projetos é o mesmo, a nossa responsabilidade em entregar o que a gente projeta e o que a gente promete é a mesma. Então, o nosso desafio na Triza, a gente entende que é um desafio muito similar ao da VL, entendendo que são públicos diferentes, mas com o mesmo foco do cliente e no cliente que a gente sempre teve. Estamos com uns produtos muito bacanas na Triza, desenvolvemos com um carinho grande e com muita atenção, e são produtos que a gente consegue entender que atendem o público no formato que eles querem, né? O que o público quer pagar, o que o público quer consumir, a gente consegue entregar, né? Utilizando nossa tecnologia e nosso aprendizado de engenharia e de empreendimentos que a gente tem ao longo desses 15 anos. Então, a gente utiliza do nosso know-how, da nossa qualidade, nossa capacidade de entrega, agora num novo formato. A VL, o modelo é um modelo que você, para ter escala, você tem uma padronização, né? Você precisa padronizar ali cada vez mais os projetos. Na Triza, como são empreendimentos exclusivos, empreendimentos de alto padrão, essa padronização é um grande desafio. Como é que você vê isso? Você vem na na Triza escola... é o contrário, né? Não pode padronizar, né? São os desafios que a gente vai vencer, né, que a gente está vencendo, mas a gente tem um foco em engenharia muito grande. Na empresa somos 16 engenheiros no grupo VL, né? Contando comigo, somos 17. Então, a gente tem um foco em engenharia muito grande, a gente tem um setor de engenharia montante, né? Todos os projetos da empresa são feitos em BIM. A gente tem uma cultura que é o Camp, em que a gente trabalha durante 3 meses, o engenheiro fica focado no escritório, fazendo toda a parte de obra, analisando o projeto, estudando, tomando decisões antes para que a obra ela flua, né, sem precisar ficar parando para analisar esses pontos que no final é energia que você solta durante o momento errado, né? Então, acho que a gente tá conseguindo transportar, né, o know-how e nossa competência da engenharia também para a Triza, né? Então, acho que a gente consegue transmitir para a Triza a mesma cultura de industrialização, mesmo sem a padronização. Na realidade, você pode racionalizar alguns processos, né? Que eu acho que a cultura e a cabeça, né, de vocês, do ponto de vista do mercado mais padronizado, já tem, né, isso enquanto cultura, então tem como olhar aquele empreendimento, ousar, ter o exclusivo único, mas tendo algo do ponto de vista mais racional. Lembre das nossas últimas reuniões aí que tivemos lá na VL ou na Tecomate, em que a gente tratou de produtos da Triza e da VL, a gente BIM, planejamento, enfim, ensaios, a gente trata eles, né, com a mesma engenharia, né? Acho que bem pontuado por você. Falar um pouquinho do mercado. O mercado, como você falou, há 15 anos atrás, 2010, a gente vivia um apagão de mão de obra. Eu me lembro que naquela época faltava engenheiro, SUAP estava 50 mil colaboradores, 55 mil, 50 mil colaboradores em SUAP. A gente tinha Transnordestina, a gente tinha a Arena, obra de mobilidade. Era realmente... Pernambuco era um canteiro de obras e a gente tinha esse apagão. 15 anos depois, a gente vive um momento semelhante, de uma dificuldade
de mão de obra, certo? E de uma qualificação dessa mão de obra. Como é que você está passando por isso, tanto na VL quanto na Trisa? É interessante porque é o mesmo, falta mão de obra nos canteiros, mas no meu ponto de vista são faltas diferentes, né? Na época, 15 anos atrás, quando a gente teve aquele apagão de mão de obra, é porque houve uma demanda muito grande por mão de obra e a gente não estava, quantidade de investimento superior ao que a gente estava acostumado, então não tinha. Hoje o que eu enxergo é que a mão de obra de construção civil, ela está desembarcando da construção civil. Então a gente tem oportunidades, existem oportunidades fora do mercado, né? Estava conversando um dia desse, peguei um Uber e o cara trabalhava em construção civil antes e ele agora deixou de ser pedreiro e está sendo um Uber. Então ele disse, pô, eu posso sair a hora que eu quiser, quando eu quero acordar mais tarde, eu vou mais tarde, quando tem jogo de futebol, eu tomo minha cervejinha, no outro dia eu não vou trabalhar. Então a gente está perdendo para outros mercados. Naquela época a gente não estava preparado. Eu fiz recentemente uma análise da idade média dos funcionários da VL. Sim. Né? Nossa idade média hoje é 43,7 anos. Né? Então, a idade média dos funcionários da VL hoje são mais velhos que eu. Né? Então, a gente vê que não está tendo uma renovação. É verdade. Se hoje está complicado, acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai passar por um problema ainda maior. O que é que a gente faz do lado de cá para tentar, de alguma forma, resolver essa situação? A gente tem trabalhado, nossa equipe da VL é uma equipe jovem, de certa forma, né? É uma equipe jovem, é uma equipe muito dedicada, né? A gente tem um tratamento muito aberto, como eu estou no dia a dia, Mano e Ricardo estão no dia a dia da empresa, eles tratam tudo direto com a gente, né? Eu estou nas obras, enfim, a gente consegue estar muito ativo e a gente tem um relacionamento direto com todos os funcionários da empresa. Então, a gente está investindo muito forte com RH, é um projeto nosso para agora 2026, é um investimento maior em RH, e a industrialização ela entra como uma alternativa, né, para a gente ter conseguir evoluir no cenário de escassez de mão de obra, que não enxergo hoje nenhuma possibilidade de melhoria, a não ser que haja um apagão de investimentos. Sim. Aí vai sobrar mão de obra, que eu também não consigo enxergar no curto prazo. Então, de fato, é um problema legítimo que a gente vai ter que aprender a conviver. Essa questão de você ter uma escassez de mão de obra ou de uma atratividade dessa mão de obra é algo que o mercado de construção civil, de uma forma como um todo, a gente precisa até se valorizar um pouco mais. Você falou aí a questão do Uber. Recentemente eu estava em São Paulo, numa grande empresa, e o pessoal falando sobre sistema de parede de concreto. O montador trabalha basicamente 4 horas. Depois dessas 4 horas, ele está disponível até para outra atividade ou simplesmente, dependendo, ele pode até estar livre do trabalho. E tira algo em torno de R$ 4.500. Certo? Então, como a gente se comunicar melhor com o mercado para valorizar esse tipo de benefício, até porque é uma qualidade de vida trabalhar apenas 4 horas. Certo? Tá certo que é um trabalho um pouco mais firme, né? Um pouco mais pesado, que está lá em sol, chuva, que hoje os ambientes de construção são muito melhores do que há 20, 30 anos atrás, certo? Quando eu ia para a obra com meu pai. Então, precisa, na minha visão, a gente ter algo que valorize mais os profissionais da construção civil. Um projeto de carreira. Certo? Hoje, o servente não quer ser chamado de servente. Certo? Um pedreiro podia ser um montador. Certo? Então, eu acho que é um desafio. Certo? Você, enquanto um dos representantes da associação, a gente está lá, tem que estar, vamos dizer assim, pensando, né, em como melhorar essa comunicação, que melhorou muito. Veja que a construção civil, às vezes, é uma indústria que não é tão bem vista no mercado, mas é uma das principais indústrias. Recentemente, o pessoal estava comentando comigo, é a única indústria que está em toda a cidade. Você pode ver, toda cidade tem uma construção, toda cidade tem um armazém, toda cidade tem... Né? Então, como a gente não se valorizar? A gente precisa entender que
a gente não pode deixar isso para ser resolvido sozinho. Isso. Né? A gente tem que ser protagonista nessa transformação. Então, lá no Instituto, né, Joaquim Corrêa, a gente deve ter hoje, sei lá, 15 pessoas fazendo cursos de líder 360, fizemos lá de drywall. Carregado. Hoje eu tenho 5 mestres de obra que estão lá fazendo o curso dos encarregados, e a gente tem que capacitar, né? Quanto mais capacitado o funcionário se sentir, né? Quanto mais abraçado pela empresa, com plano de carreira, enfim, com todo tipo de benefício que a gente pode dar, a gente vai conseguir. Hoje o que eu consigo enxergar é que os funcionários que trabalham na empresa, né, estão satisfeitos, né, se sentem em casa, tem um ambiente agradável, confortável, tem famílias que trabalham dentro da VL, irmãos, pai e filho, e eu consigo enxergar que os funcionários são satisfeitos com o ambiente de trabalho, né? Isso muito por conta do ambiente que a gente proporciona. Então, acho que na nossa posição de líderes aqui do mercado, a gente tem que se posicionar criando alternativas, né, para que o funcionário ele esteja satisfeito e continue no nosso setor. Um elogio de cor presente, acho que o Instituto ele entra muito bem posicionado, né, muito conectado com essa situação de hoje. O Instituto ele é um projeto nosso, da Tecomate, até com a questão de justiça com o professor Joaquim. Isso aí dá outro podcast. Quando fala professor Joaquim, você foi aluno dele, eu fui filho de coração do professor Joaquim, então é algo que depois a gente pode até marcar outro podcast para falar sobre o Instituto, mas é realmente um projeto bacana e um projeto que é gratificante para a gente. A gente lá, enquanto Tecomate, que você é um dos parceiros desde o início, há 15 anos atrás, até antes, enquanto Odebrecht, enquanto Lerner e tudo mais. Como é que você enxerga esse ambiente da parceria entre VL e Tecomate, entre credibilidade, confiança? Fala um pouquinho sobre... Neto, é aquela parceria sólida, né? Eu enxergo que a gente conseguiu criar uma relação de confiança muito forte, né? Eu hoje me sinto muito seguro, né, em ter a Tecomate do lado. A Tecomate, na verdade, não está nem do lado, está dentro da VL, dentro dos canteiros, dentro do escritório. A gente consegue atuar em todas as pontas com a Tecomate. Consigo ter respaldo e até conversas para tomar de decisão fora do que, enfim, dúvidas que eu tenho, às vezes coisas que eu quero conversar, que eu preciso de um especialista e onde é que eu acho essa pessoa, e eu consigo encontrar na Tecomate. Então, é um grande parceiro. Eu acredito em parcerias de longo prazo. Eu acho que os relacionamentos precisam ser longos, né? Precisam ser duradouros. A gente conseguiu criar essa relação de confiança e de amizade que se perpetuou para nossas equipes. Então, a equipe da VL gosta de trabalhar com a equipe da Tecomate. Acho que a recíproca também é verdadeira. E enxergo que a gente conseguiu e consegue hoje ter uma relação de confiança e me dá muita segurança. Então, tanto quando criou-se a norma de desempenho em 2013, 2014, não me lembro, 2013, né, era aquele desespero. Eu fui falar no Tecomate, meu Deus, mas calma, vem cá, que a gente foi, e a gente desenvolveu, e hoje em dia é um processo como qualquer outro, a norma de desempenho. Ajustou-se, né, o que tinha que ser ajustado, acústica, iluminação, tudo. Mas a gente venceu aí sem muitas dores, né? Percalço, é verdade. Me dá muita segurança aí ser parceiro de vocês, e acho que é uma relação aí que a gente vai durar ainda muitos anos aí conversando sobre... Verdade. Mais 15 anos por aí. É gratificante pra gente essa relação. Enquanto colaboradores da VL, que a gente estava comentando agora há pouco, a gente realmente vê aquele brilho no olho, né, de pessoas que são tatuadas ali VL. Nas segundas-feiras, onde a gente tem os cursos do Instituto, quando eu estou saindo no escritório já mais tarde, cruzo com o pessoal que está lá em aula, e você realmente vê a satisfação deles comentando, entre outros colegas de outras construtoras ali. Então, isso é um trabalho muito gratificante que vocês fazem também, certo? Eu acho que é cuidar de gente, né,
para atender gente, certo? Esse é um grande desafio, certo? E quando você cuida bem, você tem esse laço duradouro, você tem, vamos dizer assim, essa relação de confiança, que é uma relação também de confiança entre empresas, entre pessoas, né, e tudo mais. É gratificante. Nossa equipe é uma equipe casca grossa. É verdade. Falando um pouquinho de futuro, Margolis, quais são os próximos passos aí que você enxerga enquanto VL e Trisa? Qual é a tua avaliação para frente? A VL é uma empresa 100% pernambucana, né? A gente criou a VL aqui em Pernambuco e hoje a gente enxerga Pernambuco como sendo um mercado muito atrativo. Então, o nosso foco hoje é 100% Pernambuco. Estamos atuando em praticamente toda a região metropolitana. Enxergamos vários setores, vários vetores acontecendo em paralelo no estado. E aí também estamos com um projeto com alguns projetos em Caruaru. Estamos com outro projeto agora em Petrolina. E conseguimos atender praticamente todos os clientes, né? O Habitação Popular com a VL, médio e alto padrão com a Trisa. E nosso foco é estar cada vez mais forte no estado, né? Conseguindo atender todos esses setores. Que bom que a gente tem uma perspectiva boa para os próximos 15 anos aí. A gente está chegando ao fim, foi uma conversa aí muito bacana. A gente tem uma admiração muito forte, né, por todos da VL e por você especialmente, Flavinho, que é uma pessoa que é bastante contributiva, que quando tá ali é aquele cliente que, Neto, eu tenho uma ideia aqui, bora conversar sobre isso, implanta algo nesse sentido, vocês precisam conectar dessa forma, então é o tipo de parceiro que faz com que a gente se desenvolva e que o mercado, de uma forma, né, como um todo, desenvolva. Quando a gente também tem as primeiras ideias, são as primeiras pessoas que a gente está ali contando, né, porque é aquela empresa que a gente tem essa liberdade de chegar e dizer, o que é que tu acha, como é que a gente pode implantar, acha que consegue comprar ideia, eu brinco lá na Tecomate, se a gente conseguir convencer Flavinho, a gente convence o mercado como um todo. Mas foi um papo excelente aí, obrigado pela sua participação, desejar aí a VL e a Trisa mais 15 anos de sucesso, né? Sempre com essa austeridade, sempre com esse pé no chão, é sempre uma conversa muito firme, sem aqueles projetos meio que rompantes, né? Eu vou escalar dessa forma, não. A gente vê que tem uma certa consistência, passo, né? E que o mercado de Pernambuco está muito bem servido. Recentemente eu estava conversando com o Fink, e aí eu falando de outros mercados, porque a gente está praticamente no Nordeste, no Sul e Sudeste do país, e aí ele chegou para mim e disse, Neto, aqui tem empresa de Série A. Eu disse, é verdade, né? Aqui só tem empresa de Série A. São empresas altamente competentes e que mostram aí. Hoje está aí o mercado, VL só ganhando prêmio na ADEME e outras empresas parceiras aí também. Então, parabenizar vocês e desejar um sucesso para o próximo ciclo aí e que ele venha com bastante prosperidade. E colocar aí à disposição para os seus encerramentos finais. Neto, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, a Tecomate, Ângelo, Tibério, pela oportunidade, né, por ter essa oportunidade da gente estar conversando aqui sobre engenharia, sobre mercado, sobre VL, sobre o professor Joaquim, sobre tudo, sobre nossa história. E por ter a Tecomate junto da gente sempre, né, como eu já falei, acho que vocês conseguiram criar um ecossistema bacana, né, em que somos concorrentes, mas somos amigos, né? Você conseguiu unir, de certa forma, as empresas aqui, né? A Tecomate hoje ela ela centraliza aí esse relacionamento, de certa forma, e acho que você vem fazendo um grande trabalho, vocês vêm fazendo um grande trabalho, né? Então, aproveito aí para lhe parabenizar e a todos da Tecomate, né? Por conseguirem ser tão competentes no que fazem, né, e que a gente consiga cada vez subir
a régua, né? A gente consiga ter uma engenharia mais forte, uma engenharia mais com maior produtividade, com mão de obra cada vez mais preparada, qualificada, e que a gente consiga sempre ser uma engenharia mais competente. Então, agradecer a você novamente pela oportunidade e estarei sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Estamos ao fim de mais um Tecomatcast, esse papo inspirador com pessoas relevantes do mercado que têm o seu protagonismo e, como Margolis comentou, que não são concorrentes, mas sim se complementam para fazer com que o mercado da construção civil como um todo, ele cresça. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso dia a dia. Sigam, né, compartilhem esses episódios e até breve.